Olá, amigas e amigas do Jornal Vale. Esse é o Entrevista ao Vale dessa semana, com um convidado para lá de especial. A gente vai conversar com o Daniel Roman. Ele é de Taubaté, era praticante de jiu-jitsu, foi para os Estados Unidos e virou militar do exército americano, com serviços aí na Síria, no Oriente Médio, missões perigosíssimas. Daniel Roman vai contar como é que foi sua história aqui para a gente. Bom, Daniel, agradeço então a sua participação aí dos Estados Unidos. Eu queria que você começasse então falando quem é o Daniel Roman, para quem não te conhece. Show. Não, primeiro agradecer o convite aí de vocês, né, do Vale Xandu. É uma honra poder falar com vocês, dividir um pouquinho aí da minha história, né, do Vale do Paraíba. Cara, então, eu sou de Taubaté, né, da interior de São Paulo. Nasci aí, morei aí até os meus 24 anos. E minha história até chegar onde eu cheguei hoje começou, cara, que eu sempre gostei de artes marciais, sempre pratiquei artes marciais e comecei a treinar jiu-jitsu muito cedo. Na época o jiu-jitsu não era conhecido, eu mesmo mal sabia do jiu-jitsu, achava interessante com a história do primeiro UFC lá que eu assisti, queria aprender aquilo. Era difícil de treinar, não tinha muito. Isso lá por volta de, estou falando aí por volta de 99, 98, 99, aí, 2000. E treinava em Taubaté, estudava em Taubaté minha vida inteira. Cursei, comecei a cursar a faculdade de Educação Física na Unital. E a partir de 2003, 2004, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter esse interesse de mudar para os Estados Unidos. Que na época o jiu-jitsu estava crescendo muito nos Estados Unidos, os maiores campeonatos já estavam querendo migrar para os Estados Unidos e as oportunidades eram melhor nos Estados Unidos na época já. Hoje em dia ainda é melhor, porém já está muito mais cheio, muito mais saturado. Naquela época ainda não era tanto. E eu falei, cara, eu preciso, pô, é isso que eu quero fazer, é o que eu gosto e vou tentar dar um jeito de fazer isso. Paralelo a esse sonho que eu tinha do jiu-jitsu, eu sempre também gostei da área de policial, sempre quis ser policial aí no Brasil, tentei servir o exército, não consegui. Na época eu me alistei, mas por excesso de contingente eu fui dispensado. E aí comecei, estudava, treinava jiu-jitsu, estudava um pouco, nunca fui muito estudioso, nunca me dediquei muito. Então, prestei um concurso para a Polícia Civil, na época não passei, não me recordo o ano, cara. Eu imagino que deve ter sido aí 2002, 2003, algo assim. E então eu corria, eu treinava jiu-jitsu, tinha esse sonho de dar aula, de viver do jiu-jitsu e ao mesmo tempo dentro de mim sempre tinha esse sonho da polícia. É importante, guarda essa informação aí porque a gente vai chegar onde vai fazer sentido. E daí eu em 2004 uma prima minha morava em Boston e ela falou, olha, se você quiser vir para cá, eu te ajudo, eu te recebo aqui e você vamos ver o que vai dar. E eu decidi trancar a minha faculdade, terminei o primeiro ano, tranquei a faculdade de Educação Física em 2004, porque na minha cabeça eu ia para os Estados Unidos. Mas na época a internet ainda também não era tão como hoje, eu não tinha muita informação sobre visto, o que eu precisaria para morar nos Estados Unidos, então eu achei que era fácil. Eu achei que eu ia chegar, pegar meu visto e morar nos Estados Unidos. Então, quando eu cheguei no consulado lá, cara, foi assim, horrível, foi uma péssima experiência. Cheguei lá, a conversa com a cônsul lá foi bem assim, você trabalha? Daí eu, não. Você estuda? Não. Você tem filho? Não. Aí ela falou assim, então você não vai. E eu, na época, eu não entendi. Eu fiquei tipo, como assim eu não vou para os Estados Unidos? Eu não devo nada, né? Tá tudo certo. É porque já tinha acontecido as Torres Gêmeas, né? Exatamente. Só que eu, sinceramente, não, como eu falei, as informações eu também não pesquisei, eu cheguei lá achando que era simples, né? E aí, a partir daquele dia que eles te dão uma cartinha, né? É bem genérica, assim, para todo mundo. E eu fui falar, pô, então não sabia de nada disso, que eu tinha que comprovar vínculo, né, que eu tinha que convencer ela a me deixar vir para cá. E aí eu fiquei meio assim, meu, quer saber? Larga isso para lá, eu vou terminar minha faculdade aqui mesmo. Fiquei meio com raiva, assim, da vida dos Estados Unidos. Falei, não vou mexer com isso, não. E voltei, decidi voltar para a faculdade de Educação Física. E eu trabalhava de personal trainer, dava umas aulinhas de jiu-jitsu e fui levando, né? A vida como ali todo estudante universitário.
E em 2007, 2008, eu me formo e decido, aí aquele sonho de voltar para os Estados Unidos começou a aflorar de novo. Dessa vez eu já tinha muito mais informação, já entendia melhor sobre o processo, a burocracia que seria morar fora. E me preparei melhor para a entrevista do visto, tudo. E só que dessa vez a minha prima estava aqui ainda. Só que eu tive contato com uma outra pessoa que na Flórida daí. E essa pessoa falou: meu, posso, se você quiser vir para cá. E na Flórida, para o meu objetivo, que era o jiu-jitsu, era melhor. Eu falei: opa, então ali faz mais sentido para mim. Eu vou para a Flórida. Então me preparei, consegui tirar meu visto na época e vim para os Estados Unidos em 2008. Eu chego nos Estados Unidos em outubro de 2008. E aí, aquela vida de imigrante, a correria, tentando se estabilizar de novo, começar do zero, a dificuldade da língua e tudo isso, e também treinando jiu-jitsu e não conseguia treinar o quanto eu queria, então ficava nessa briga aí, na correria do dia a dia. Essa época, Daniel, você chegou a fazer contato com alguma equipe de jiu-jitsu ou você foi independente? Não, eu fui independente. Eu sabia que tinha umas equipes aqui. Eu era de uma equipe no Brasil, na época eu era da equipe Aliança. Eu sabia que tinha uma academia perto, que era mais ou menos uns 40 minutos de onde eu ia ficar. Só que eu não fiz muito contato com eles. Era difícil de conseguir, cara. Na época era Orkut, não era, e era MSN, assim, era muito difícil esse tipo de contato. Eu não fiz contato, cheguei bem no escuro, assim. A pessoa que eu ia ficar na casa dela, ela tinha o marido dela treinava jiu-jitsu numa outra academia. Então eu falei, bom, pelo menos eu já tenho ali uma academia para eu começar a treinar, pelo menos. Até eu chegar. Você foi sozinho? Não, eu vim na época eu namorava, né? Eu vim com a minha namorada e a gente veio junto e aí a gente, então foi bom isso, ter vindo junto, porque, né, quando você chega aqui é difícil, cara. Você fica muito sozinho, é uma vida nova, você não fala. Então, tinha dias que eu estava malzão, ela jogava para cima e vice-versa. E nessa aí, ela também, ela na correria para fazer as coisas dela, ela queria validar o diploma de fisioterapia na época, ela conseguiu fazer isso. Então, assim, e eu fui tentando, cara, treinar, competir, não tinha muito dinheiro, então às vezes tinha que ir no campeonato, tinha que pagar lá $100, você ficava, pô, se eu pagar $100, semana que vem pode faltar para o aluguel, pode faltar para comida, então, mas assim, era atrás do sonho, então você dava um jeito, vai, dá um jeito e vai. E foi indo, cara, isso passou anos assim, tá? Passou anos assim, cara. Até nesse tempo também, vale lembrar que assim, você começa a buscar a forma de legalizar. Eu, graças a Deus, nunca fiquei legal nos Estados Unidos, sempre consegui manter o meu status legal aqui. Então, do visto de turista, eu fui mudando meu status para estudante, então eu estudava na época também, a Carol ia para a escola, que é minha namorada na época, que virou minha esposa. E daí e eu ficava como dependente, então só um de nós precisava estudar, e a gente ficou legal nos Estados Unidos por esse tempo. Isso aí durou, vou dar uma resumida, que senão a gente vai até o fim do dia, que foram mais ou menos 5 a 6 anos que a gente ficou nesse processo de estudante, até chegar o momento em que ela valida o diploma dela de fisioterapia, uma empresa decide contratar ela como fisioterapeuta, e o nosso green card sai. Então, agora que vai lembrando daquele link que eu falei da polícia, né? Nessa época, eu já estava bem cansado, Xandu. Estava bem cansado, cara. Eu já estava tipo assim, meu, isso aqui já deu, já dei aula, realizei meu sonho, que era estar em responsável por uma academia de jiu-jitsu, consegui dar aula bastante aqui nos Estados Unidos, competi bastante, ganhei alguns campeonatos, perdi outros, não consegui o meu objetivo maior, que era ser campeão mundial, mas, cara, já preenchi esse meu sonho, tá meio que bem resolvido dentro de mim, e o que eu vou fazer da vida agora, né? Pô, acho que agora que aí aquele sonho da polícia florou de novo. Falei, cara, eu quero ser polícia, e eu já tava, tipo, então acho que eu vou voltar para o Brasil. Acho que eu vou embora, porque eu não posso ser policial aqui nos Estados Unidos, né? Não tenho a cidadania americana. Hoje eu sei que na época alguns estados permitem você ser policial somente com green card, mas na época eu não sabia. E 90% não deixam, então é muito difícil. São estados geralmente assim que ninguém quer morar lá.
E aí eu falei, cara, vou embora, não vou embora, aquele dilema, e sai o meu green card. Cara, foi muito assim, coincidência mesmo, porque eu tava muito certo de ir embora, cara. Eu falei, eu vou embora. Saiu o meu green card, eu fiquei ainda assim meio perdido. Aí um belo dia, eu já meio desanimado, sem saber o que fazer, eu abro o meu Facebook. E um amigo meu, cara, que eu conheci quando eu cheguei, tinha sumido, nunca mais tinha visto ele. Ele trocou a foto dele do Facebook, ali do perfil, e a foto, quando você troca, né, ela vai ali para o feed, todo mundo vê ali, né? Fulano trocou a foto. E era a foto dele descendo num rapel, numa torre, fardado. Só que você via de costas, assim. Eu olhei, eu falei, isso aí deve ser o Carlos fazendo rapel, né? Ele não tinha, assim, perfil nenhum, cara, sabe? Não tinha zero... eu sempre dou, né, quando eu falo assim no live, se ele assistir, vai ficar até bravo, porque ele não tem perfil nenhum de militar. E eu olhei e falei, bom, isso aí o cara deve estar com uma jaqueta camuflada, ele deve, sei lá, fantasia, mas não veio o exército na minha cabeça, nem pensei. Mandei uma mensagem para ele, falei, pô, cara, você sumiu, como é que você tá? E tal. Ele falou, meu, eu preciso falar com você. Eu falei, é mesmo? Ele cara, deixa eu te ligar aí. E me ligou. Cara, a gente ficou umas 3 horas no telefone, eu acho, umas 2, 3 horas no telefone. E ele falou, cara, entrei pro exército. Daí eu falei, entrou pro exército? Como assim, cara? Porque eu achei que a gente nem podia servir aqui. Ele é brasileiro, né? É brasileiro, exatamente, ele é brasileiro. Então, na minha cabeça, eu falei, cara, mas como assim você entrou no exército? Ele falou, cara, entrei no exército, já peguei minha cidadania americana e tô comprando uma casa. Eu falei, pô, mas não é possível, cara. O cara chegou aqui igual eu, tá desse jeito, eu tô ainda meio que escorregando aqui, tentando me acertar, me achar, e o cara tá assim já, né? Daí ele falou, cara, isso aqui é para você, já me conhecia, sabia que eu gostava de treinar, de jiu-jitsu. Ele falou, cara, isso aqui é para você, você tem que entrar. Daí eu pensei assim, mas eu posso entrar? Ele pode, cara, pode entrar. E vamos fazer o seguinte, então. Semana que vem, ele falando para mim isso, né? Semana que vem eu tô aí na Flórida, porque ele estava em North Carolina, e eu vou estar com o meu recrutador trabalhando no escritório de recrutamento. Então, eu vou marcar um horário com você lá, você vai lá, a gente vai conversar. Eu falei, pô, beleza, sem compromisso, vamos lá, né? Só que, cara, aquilo ali para mim era algo muito distante, Xandu. Eu tava pensando em ser policial no Brasil, cara, e de repente, pô, exército americano, eu comecei, pô, daquele negócio de filme, era algo muito hollywoodiano para mim, né? E só que eu falei, pô, legal, cara, imagina servir no exército americano. Eu fiquei tipo meio assim, legal, vamos ver. Então cheguei lá no dia, eles já te esperam assim, porque eles precisam de muita gente. O exército está sempre recrutando, então nunca eles vão parar de recrutar. E chegaram lá, eles te tratam assim como rei mesmo, porque eles querem te convencer, né? Eles querem te pegar. E cheguei lá, tinha 2 computadores assim, e me esperando para me explicar o que seria o alistamento, meus direitos, meus benefícios, o que eu estava assinando, o meu compromisso com eles, o que eles teriam, o que eu teria que fazer e tal, quanto tempo. Eu não sei se a gente aqui tem tempo para explicar, mas são 2 tipos de contrato. Então, um contrato é como se você no Brasil dissesse que você trabalha período integral. Vamos supor que o Xandu trabalha período integral para o jornal. Então, o Xandu não pode ter outro trabalho porque não dá tempo. O jornal vai usar você o dia inteiro de segunda a sexta. O outro contrato que o Army oferece é um contrato que ele chama de reserves, mas não é como a reserva do Brasil, onde o cara está aposentado. O reserves é como se falasse assim, Xandu, você vai trabalhar para mim 2 dias por mês. Dos outros dias eu não sei o que você vai fazer, você faz o que você quiser. Se você quiser ir trabalhar num outro jornal, se você quiser trabalhar como policial, enfermeiro, é problema seu. Porém, se eu te ligar, você tem que vir. Não importa se você está lá como enfermeiro, policial, jornalista, esse é o outro contrato. Então, aqui a gente fala de full-time e part-time, né? No Brasil, eu acho que seria período integral, meio período. Você me É. corrija se eu tiver errado nos termos aí. E no seu caso, você fez o quê? E esse ano do recrutamento foi que ano? Foi 2016. 2016. Então, eu fiz o reserves. Aí agora, de novo, né, que eu falei, lembra do link da polícia lá. Porque o que eu fiz, cara? Eu lembrei do seguinte, falei, cara, eu perguntei pro cara, eu vou pegar minha cidadania? Ele falou, vai.
Daí eu falei, pô, então beleza, se eu pego minha cidadania e eu posso servir no exército e posso ter um outro trabalho, aí eu perguntei, eu posso ser policial? Ele falou, pode. Daí eu falei, cara, isso aqui tá ficando bom, tá ficando interessante isso aqui, porque eu vou ter a minha cidadania americana, vou trabalhar no exército, que ia ser algo para mim surreal, para quem gosta, e posso chegar no meu objetivo final, que era ser policial. Daí eu falei, pô, isso aqui então beleza, né? Faz todo sentido para mim. E aí eu saí de lá já bem assim, certo do que eu ia fazer. Eu fiz as perguntas-chave pro cara, porque eu falei assim, ó, só que eu queria morar na Flórida. Eu não quero sair da Flórida. Daí ele falou, olha, se você for no período integral, que é o Active Duty, você não vai ficar na Flórida. É praticamente zero a sua chance de ficar aqui. Você deve ir para o Texas ou para Missouri, estados mais longe. Isso para mim não era muito atrativo. Gostava de morar gosto de morar na Flórida. Daí eu falei, e no reserves, que é o part-time, né, que é o meio período? Ele falou, aí você vai ficar na Flórida. Aí você vai ficar na base, a gente vai colocar você numa base mais próxima possível da sua casa e você vai ter sua cidadania, vai ter todos os benefícios de um militar e você pode ser policial. Aí ele percebeu que eu queria ser policial, ele começou a pegar nisso, né? Falou, ó, pensa, você vai poder ser policial, que você tanto quer. Daí eu falei, cara, tá aqui, tá bom demais isso aqui. Quer saber, eu vou entrar. Vou entrar. E aí comecei, eu saí de lá já com o meu processo iniciado, cara. Eu saí de lá já sabendo o que eu tinha que fazer, eu tive que fazer uma prova escrita de matemática, de inglês, de lógica, interpretação de texto. Aí eu fiz uma provinha, um simulado lá, eu fui muito mal de matemática. Aí o cara falou, ó, você vai ter que estudar matemática, então a gente vai marcar uma outra prova para você fazer aqui, porque você tem que tirar uma nota mínima lá para você entrar. E eu não tinha tirado nessa primeira vez. Fui muito mal de matemática, cara. Aí eu estudei uns 15 dias mais ou menos, voltei lá no escritório, fiz essa prova, passei. Aí eles marcaram a prova oficial. Aquela ali era tudo um simulado ainda, para eles queriam ter certeza que eu ia passar na oficial. Aí cheguei, marquei a prova oficial. Eu não me recordo, cara, quanto tempo do dia que eu conversei com ele. Eu acho que uns 30, 40 dias, mais ou menos, eu acho que do dia que eu conversei a primeira vez até eu fazer essa prova, eu acho que foi por aí, se não me Mas engano. é diferente do Brasil, né? Que aqui você faz um concurso público para entrar, né? Aí Aí no não é, Brasil, né? aqui você estando saudável, tendo a idade, você vai entrar. Não é uma decisão assim, não tem um número limitador. É. Ele não vai falar, a gente não está precisando, porque aqui é menos de 1% da população consegue servir, cara. Eles até falam que servir aqui é um privilégio, né? Eles falam, é um privilégio. Porque muita gente quer e não consegue, por qualquer motivo, de saúde, não consegue passar na prova. Não é uma prova muito difícil, tá? Qualquer pessoa que saiba ali matemática high school, como é que fala no Brasil? Ensino Nível médio. ensino Ensino médio, médio. a regrinha de 3, porcentagem, essas coisinhas que cai. Só que fazia muitos anos, cara, eu tava com 33 anos, Xandu, tava velhinho já para entrar. Eu cheguei lá comigo e tinha moleque de 18, 19. Então eu já tinha muito tempo que eu não estudava matemática, cara. Hoje no celular era só no celular. E aí eu fiz essa prova, passei, e daí eu comecei, né? Daí eles começam a investigar a sua vida, você tem que levar lá um monte de documento, tive que levar o documento né, do meu estudo, aí eles voltam 10 anos atrás da sua vida para saber onde você morou, quem são seus pais, e é um que a gente chama de background check, né? Que eles vão checar tudo que você fez, se você não é um criminoso, de repente lá no Brasil, você não está fugido, esse tipo de coisa. E isso sendo feito, você vai fazendo também o exame médico. Você vai ter que fazer um exame médico para ver que está tudo bem com você. Vários exames de sangue, exame de urina, faz lá uns exercícios de agachar, levantar, alongamento, ixi, um monte de coisa, cara. Bem parecido, acho que com o Brasil também. Eu não servi no Brasil, mas eu imagino que também seja bem parecido. E esse processo todo, do dia que eu cheguei até eu realmente me alistar, assinar o contrato, que daí é oficial você agora servindo, foi por volta aí de 4 meses, demorou. O que foi relativamente rápido. Tem gente que demora um pouquinho mais. Acho que eu estava muito decidido, cara. Eu estava muito certo. Lembra que eu te falei? Eu estava
meio tristão, aquilo ali me deu um gás de novo. Então, cara, eu queria fazer aquilo logo para eu ter um gás de novo na minha vida. E aí eu fiz, e aí o que acontece? No Exército, você não necessariamente, você pode escolher o que você quer fazer lá dentro, o que é legal, porque às vezes você quer servir, mas você, por exemplo, você gosta de jornalismo. Por que você não quer ser um jornalista do Exército? Então dá para você fazer isso. Então isso que é legal do Army aqui. Eu lembro que eu cheguei pro cara e ele falou assim, mas o que você gosta de fazer? Eu falei, cara, eu gosto de arma, eu gosto de dar tiro, ir no range, dar tiro, no stand, eu gosto de lutar jiu-jitsu, gosto de competir. Então, eu quero um trabalho nessa linha aí, que você tenha alguma coisa que não fique muito no escritório. Daí ele falou, ó, tem infantaria. Eu falei, pô, beleza, então vou fazer infantaria. Só que a infantaria só tinha para o período integral, não tinha para o meio período. Daí ele falou, pô, daí não dá. Se você for querer fazer o reserves, aí não dá para você fazer. Daí eu falei, pô, beleza. E nisso o processo está rolando. A gente vai fazendo, eu ia lá, não ia, levava documento, voltava, trazia outro documento, e assim vai. Quando chegou no dia, cara, de eu assinar, que daí eu tinha que escolher o trabalho que eu ia assinar para oficializar. Aí, cara, veio 4 trabalhos que ele trouxe para mim. E aí foi um problema, porque eu não gostei nenhum dos trabalhos que ele trouxe para mim. Que ele me trouxe motorista, e eu falei, cara, não, motorista sem chance. E me trouxe um cara que seria um especialista em abastecer veículos. Daí eu falei, cara, você não entendeu, acho que você não entendeu. Eu falei para ele assim, acho que você não entendeu o que eu falei, talvez meu inglês não está muito bom. Eu quero alguma coisa com arma, cara, que dá tiro, que vai lá fazer pular de helicóptero, que vai fazer umas coisas assim. Daí ele, não, não, e eles são bem assim, sabe? Não, mas a gente vai resolver, a gente vai resolver, vai resolver. Então, vamos resolver. Aí ele me trouxe o terceiro trabalho, foi o supply specialist, né? Que é o cara que fica ali na logística, acabou papel, tem que ordenar papel, é você que vai, sabe? Aí eu falei, cara, não, não. Motorista, frentista e Isso escriturário. Eu falei, aí, não. eu falei, cara, acho que esse cara não tá entendendo o que eu tô falando para ele, né? Aí no último ele me trouxe o clerk. Clerk aqui seria o cara que fica aí no escritório mexendo com papel, organizando papel e faz, tipo, acho que é um assistente de escritório, sei lá. E eu falei, cara, não. Aí, quando ele viu que eu falei não para os 4, daí ele ficou meio preocupado, porque eu falei, olha, eu estava muito firme, eu falei, não vou fazer. Aí ele falou, não, peraí, deixa eu ligar aqui numa central e eu vou falar com eles para eles fazerem um update dos trabalhos. E eu falei, beleza. Daí ele ligou lá, cara, e apareceu assim, né? Olhando na tela do computador, apareceu assim, Combat Engineer. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, combate, interessante. Agora, engineer, pensei em números, né? Falei, cara, puta, não gosto disso, né? Mas beleza, deixa eu ver o que que é, né? O nome é legal. Daí ele falou, deixa eu te mostrar um vídeo aqui, cara, você vai gostar desse trabalho aqui, é sua cara. Eu falei, então vamos lá. Pegou o celular dele, botou um videozinho assim para mim, um vídeo de uns 2 minutos, cara. Daí ele me ganhou, porque o trabalho realmente era assim, o vídeo, né? É bem legal, é bem fazendo o que eu queria, de colocar explosivo na porta, explodir a porta, entrar, né, nos prédios e não sei o que, tal, bem SWAT, assim. Daí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, então, é isso que eu vou fazer. E assinei meu contrato. Então, meu contrato foi assim, eu assinei como engenheiro de combate, que a gente chama aqui, né? Que é o É Combat. tipo estrategista, alguma coisa do tipo? Não Mas é necessariamente. ação, né? O meu foco é bastante ação, é bastante perigoso. O meu foco é procurar por bombas. Então, eu procuro muito por explosivos, que é o que eles chamam aqui de ID, que na tradução seria dispositivos improvisados explosivos. Então, Pô, pode ser é bem arriscado, então. bem arriscado. Basicamente, o meu trabalho é, por exemplo, vou te dar um exemplo para a galera entender que está assistindo, eu tenho que ir do ponto A ao ponto B, tenho que chegar lá. Eu vou primeiro procurando naquela estrada, naquela rota que a gente decidir que vai ser usada, para ter certeza que aquela rota ali não tem nenhum tipo de explosivo esperando a gente, que não tem nenhum tipo de armadilha ali que possa causar dano às tropas. Então, eu vou procurando. Se eu achar, por exemplo, tá na estrada ali, se tem uma garrafa PET no meio da estrada, para mim ela é suspeita.
Então a gente investiga se aquela garrafa de repente não é um explosivo. E eles são muito criativos, cara, são muito criativos. Já teve explosivo dentro de barriga de cachorro, né, explosivos dentro de pneus, explosivo em árvore, explosivo de tudo quanto é jeito. Eles são muito criativos. Então, é um trabalho que exige muita atenção, muita paciência. É um trabalho que você faz bem devagar. Então, minhas missões demoram, às vezes, 8, 10 horas, 6 horas para eu limpar um trecho que, às vezes, nem é tão longo assim. Mas é que eu preciso ter certeza que ali está safe, né? Que a gente fala para fazer esse movimento das tropas, ou seja lá o que for. Às vezes é levar um equipamento para outra base. Então, é um trabalho complexo. Eu gosto bastante, que é na linha de frente, literalmente, era o que eu queria. Eu gosto do perigo ali, aquela adrenalina ali, eu gosto bastante, mas um erro, muitas vezes, pode ser, às vezes, fatal. Ô, Daniel, a gente, claro que nosso tempo vamos tentar resumir agora. Sim. Então, você fez isso em 2016, entrou para o Exército Americano, e aí é claro que você deve ter passado um período de treinamento, né? Quando é que você começou a fazer missão de fato? E dá uma resumida, onde é que você já teve por esse mundão aí? Tá, então vamos lá. Assinando o contrato, você vai para o que eles chamam de bootcamp, né? Que é mundialmente conhecido isso aí, né? Aquele que você vê em filme mesmo, o cara gritando na sua cara e você rastejando, correndo, pulando e tal, é aquilo lá mesmo. Eles gritam mesmo. Fisicamente, para mim, não foi tão puxado que eu sempre treinei. Então, eu não sofri muito com isso. Para mim, o mais difícil foi a convivência ali com os adolescentes, né, cara? Eu já tinha 33 anos, já tinha a cabeça mais madura, eu era mais responsável, vamos dizer assim. Você lidar com as crianças ali durante o treinamento foi o mais difícil para mim. Então, e é bem aquilo lá, né? Para resumir, você vai fazer. Chama o nome correto é Basic Combat Training, né? Treinamento básico de combate. A ideia daquilo ali é ensinar você a transformar o Daniel, que era um civil qualquer, transformar ele em um soldado. Essa é a ideia daquilo ali. Então, ele te quebra, te destrói e te constrói um novo Daniel mais forte, com uma cabeça mais forte, um mental mais forte, preparado para um combate, vamos dizer assim. Então, você aprende um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de como falar no rádio, um pouquinho de como atirar, um pouquinho de táticas militares, um pouquinho de cada coisa. Você não fica especialista em nada, mas você sai com uma foundation, uma base forte para você ir para a sua companhia e lá você vai começar a aprender de verdade o seu trabalho. Então, isso dura 10 semanas. Então, para resumir, para a gente não perder muito tempo, são 10 semanas de treinamento básico de combate e eu fiz mais 6 semanas da escola de engenharia de combate. Então, são 16 semanas que eu fiquei direto, foi no Missouri que eu fiz esse treinamento, fiquei lá 16 semanas, quase 5 meses, né? E você não tem acesso a contato ao seu celular, não tem computador, não tem internet, você fica literalmente isolado, cara. O primeiro contato que eu tive com a minha família lá foi após 45 dias, mais ou menos, por carta escrita. Eu não sabia nem lembrar mais como escrever em papel. Tive que escrever lá, até que doía os dedos. E então foi isso. Me graduei, e isso foi em 2017, tá? Eu fiquei um ano esperando completar o meu background check. Quando completou, ele falou, está pronto para ir, fui. Em 2017 eu me graduo, de fato me transformo num soldado, né, como eles falam, volto para a Flórida e me apresento na minha companhia, que fica aqui em West Palm Beach na época, né? Ela ficou em West Palm Beach. E aí você, no meu caso, que era o contrato do Reserves, eu trabalhava de 2 a 4 dias por mês para o Exército. Então, eu tinha já o calendário, que eu sabia que naqueles dias eu tinha que me apresentar lá. Então, foi bem tranquilo isso. E daí, chegando onde a gente vai lá, em 2000... Aí que aconteceu? Eu sempre quis fazer as missões no Oriente Médio. Era um sonho que eu tinha. Falei, cara, eu preciso ir para o Oriente Médio, preciso ir para o Oriente Médio, preciso dar um jeito para o Oriente Médio. Eu senti que, como soldado, faltava aquilo para mim. Eu ficava, cara, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Chega de treinar, já treinei de tudo, preciso fazer alguma coisa. Então, eu comecei a pedir para ir para alguma missão. Falei, cara, preciso, porque não depende assim. Para muita gente me pergunta isso, como funcionam as missões. Não é assim, eu preciso que o Xandu vá para lá. Não é assim que funciona. O cara vão olhar e vão falar assim, olha, eu preciso que o jornal Vale vá para o Oriente Médio. Então, vai o jornal inteiro, vai todo mundo que está aí, vai. Então, não é uma pessoa específica, é a mesma coisa no Exército.
Então, eles têm que olhar e falar assim, olha, a companhia X precisa ir. E aí eu tenho sorte de eu estar nessa companhia e eu ir. O que aconteceu no meu caso foi o seguinte, às vezes eles pedem para alguma companhia ir, e essa companhia não tem um número de pessoal, de soldados suficiente para ir. Então, o que eles fazem? Eles abrem uma lista e falam, e jogam para as companhias vizinhas e falam, olha, eu preciso de 50 soldados. E você vai lá e bota o seu nome. E eu comecei a botar meu nome em tudo quanto é lista que aparecia, eu botava. Ah, vai ter uma viagem, uma missão no Afeganistão, botava meu nome. Vai ter uma missão no Kuwait, botava meu nome. E, cara, aí uma vez eu recebi uma ligação, fui transferido para Kentucky, que era uma missão para a Coreia, cara. Coreia do Sul. Na época, o Trump estava com aquele problema com a Coreia do Norte, com aquela tensão que eles falaram que iam atacar, que não ia atacar e tal. Eu falei, pô, legal, cara, pô, fazer parte disso aí vai ser show. Cara, aí o Trump foi lá, né? Eles se entenderam, apertaram a mão, morreu a minha missão, morreu. Eu falei, cara, não acredito, cheguei tão perto e não vou dessa vez. Voltei para a Flórida e aí apareceu uma outra, cara, porque era na época para o Afeganistão. Isso, o Afeganistão não estava mais como era no passado, isso, o que está acontecendo hoje na época nem era uma possibilidade ainda. Então, era uma região que tem seus problemas, mas não estava na sua pior fase. Mas eu falei, cara, é o Afeganistão, eu preciso ir lá. Aí botei meu nome. E era a companhia que fica em Orlando, aqui na Flórida, né? Todo mundo conhece a Disney e tal. Fui transferido para essa companhia, então comecei a trabalhar, não me apresentava mais em West Palm Beach, eu me apresentava em Orlando agora, então eu tinha que dirigir para Orlando. E só que eu estava super animado, falei, cara, vai acontecer minha primeira missão, vamos embora. E aconteceu, foi a minha primeira missão, e só que eu não fui para o Afeganistão. Durante o processo ali, as missões foram mudando, as coisas foram mudando, e eu acabei fazendo uma missão diferente. Então, chegando onde você perguntou, minha primeira viagem foi para o Kuwait, que é praticamente um aliado dos Estados Unidos. É uma base que a gente tem lá de transição para outras localidades. Então, um bom exemplo é o que está acontecendo agora no Afeganistão. Em vez de eles pegarem e falarem assim, pô, vamos levar o Daniel que está lá na Flórida, mas vai demorar muito para o Daniel chegar aqui, é muito longe. Então, vamos pegar os caras que estão no Kuwait, que já está aqui do lado. Então, essa é mais ou menos uma base, assim, uma base estratégica. Então, cheguei no Kuwait, fiquei no Kuwait alguns meses. Do Kuwait, eu fui para o Iraque, fiquei um tempo no Iraque, não muito tempo no Iraque, fiquei mais tempo no Kuwait no Iraque, e na Síria. E do Iraque eu fui para a Síria, que foi onde eu tive as maiores missões, as maiores experiências, que eu tenho bastante orgulho de ter vivido isso, cara, que era o meu sonho de ter vivido, que foi eu fiz muita missão contra o Estado Islâmico, né? Que é Agora, você pegou uma situação complicada. A Síria também é, é equivalente ao Afeganistão. Você é, chegou a algum momento, uma missão que você temeu pela sua vida, ou alguma coisa bastante arriscada assim? Você falou, vamos que vamos, mas sabe, é, bate aquele frio na barriga, né? Então, cara, é muito louco isso, tá? Quando eu cheguei lá, eu estava muito feliz, cara. Eu estava assim, deslumbrado com o que eu estava vivendo. Eu não pensava tanto nisso. O que acontece é quando você vai sair para a missão, que quando a gente fala assim, quando eu estou out of the gate, né? Eu saio para fora do portão, agora não é mais. O que eu posso fazer aqui é tentar o máximo de cuidado possível, mas não. Aí foge do meu controle o que vai acontecer. Mas, assim, se tem uma situação que eu posso falar, eu acho que foi uma bomba que a gente achou, um ID que a gente fala. E era numa região, assim, bem complicada, e porque você tem que entender que você faz as missões e as pessoas estão vivendo a vida delas lá, né? Elas não param de viver. Então, né, eles estão indo trabalhar, e eu tenho que, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar aquela bomba, decidir se eu vou explodir ela ou não, sem botar a risco a vida das pessoas. Até porque se eu cometer um assassinato ali, um crime de guerra, eu vou pagar por isso. Que as pessoas não entendem, às vezes acham que eu posso chegar lá e começar a dar tiro em todo mundo. Não é assim. Existem regras, leis, tem inocentes lá, crianças lá. Eu não estou ali, eu não sou um assassino, eu estou ali para fazer o bem. Pelo menos a minha intenção é essa, entendeu? Se a gente pode depois discutir política, que não é o caso aqui, mas a minha intenção do Daniel é fazer o bem. Então, eu não estou ali para machucar ninguém que não tenha tentado contra a minha vida.
Então, e a gente achou essa bomba, e era numa região bem complicada, e começou a ficar estranho, porque a população começou a se esconder. Isso é um péssimo sinal quando acontece, porque é sinal que tem algo ali armado para você. Isso é importante você começar a entender a população, porque eu geral tinha várias rotas que eu passava várias vezes. Então, você começa até a conhecer quem mora ali, assim, de vista. Esse cara sempre está ali no canto, ele está sempre fumando o cigarro dele ali, por que ele não está ali hoje? Será que tem alguma coisa aqui? Então, esse é o meu trabalho. O meu trabalho é observar muito isso. Então, se tem uma garrafa todo dia, essa garrafa hoje não está lá, por que hoje ela não está lá? Então, é bem assim, você fica até meio paranoico. E essa vez a gente achou essa bomba e, cara, as coisas começaram a ficar estranhas, porque eu não conseguia dar ré mais com o meu veículo, que a gente vai com vários veículos, eu fiquei meio preso num beco. E eu falei, cara, isso aqui tá estranho. E a população começou a se esconder e não era nada. Era bomba, mas assim, não era Uma que a gente emboscada, fala, alguma coisa, né? não era, a gente fala ambush, né? Não era a gente achou e a gente decidiu detonar a bomba ali mesmo. É bem legal, tem o vídeo disso, foi uma experiência bem legal, sim, né? A experiência foi muito boa para mim, como soldado, mas poderia terminar muito mal. Você está falando agora já E fora daquele ambiente, porque na hora na tinha. hora, cara, na hora. Então, aí que eu ia falar também, né? E o Chega num ponto, profissionalismo, né? Atenção, mas tem o profissionalismo. a gente tem sempre um plano, né? A gente tem sempre assim já um checklist, né? Para cada situação. Ah, se achar a bomba assim assado, é esse procedimento que a gente vai fazer. Se achar ela de outro jeito, é esse procedimento e tal. Agora você também tem que se adaptar. Se de repente está um trânsito muito grande, é diferente. Se tem muita criança, lá na Síria tinha muita criança, né? Então, assim, era complicado. Eles correm muito próximo dos nossos veículos, pedindo água, pedindo comida. Então, você tem que tomar cuidado com isso também, porque você não quer matar uma criança ali. Então, assim, cara, a Síria foi bem complicado. Eu fiz mais de 30 missões lá, cara. Eu fazia de 4 a 5 missões por semana. Então, eu estava muito nativa lá contra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico já não estava tão forte na Síria, na região que eu estava, eles já estavam mais. A gente já estava conseguindo puxar eles para frente, para fora ali daquela região, e eles já estavam mais. O quartel-general deles já estava bem fraco, bem enfraquecido. Então, eu não peguei assim, comparado ao início do Estado Islâmico, não estava tão ruim mais assim. E do outro lado do rio que eu estava, eu acho que em português a tradução do rio seria Eufrates, é um rio bem famoso, bíblico. Sim. E do outro lado estavam os russos, né? Mas eu não tive nenhuma interação com eles, porém a tensão também estava ali, porque se você tem a Rússia e Estados Unidos, é sempre uma incógnita, você não sabe o que vai acontecer. Mas então a gente evitava fazer algo no território deles, eles também não vinham para o nosso, e tinha lá, cara, para você ter uma ideia, tinham por volta de 15 países atuando na região, cara. É muita Você, tensão. você chegou a entrar em combate alguma vez? Alguma situação de Cara, não emboscada? tive nenhum assim, combate de troca de tiro eu não tive. O que aconteceu foi deles atirar na gente. A gente recebeu alguns tiros, mas eu não. Porque acontece? Então, quando eles atiraram na gente, como eu estava dentro do veículo, eu estava safe ali dentro, estava só porque é um veículo, uma blindagem absurda, né? Ela aguenta até explosivo. Então, para eu responder essa ameaça, eu preciso identificar o alvo. A gente não conseguiu achar de onde estava vindo. Então, eu não posso simplesmente começar a atirar sem saber de onde está, porque, justamente pelo que eu acabei de falar, se eu mato um inocente lá, eu posso estar criando um incidente internacional. Né? Tropas americanas matam inocentes na Síria. E aconteceu isso. Tem até no Google, isso aí aconteceu com uma companhia antes de mim lá, o cara está quase sendo preso, um tenente. Então, assim, a gente não responde esse tipo de ameaça porque, a não ser que eu identifique o lugar, o cara está ali naquele lugar, então vamos responder. Então, não teve nada assim de troca de tiro. O meu foco era bomba, então as minhas ameaças era bomba, cara. Procurar bomba e achava bomba, tinha que decidir o que ia fazer. Você tinha até me comentado que precisa que eu mande umas fotos, vou te mandar umas fotos do tipo de bombas que a gente achava, cara,
É uma região muito sofrida, era uma região rural da Síria. Eu não estava próximo de Damasco, né, que é a capital, que é uma cidade mais moderna, que se você botar no Google, você vê até que eles têm até, tipo, balada e tal, a internet é muito melhor lá. Onde eu estava era uma região bem rural, bem religiosa, bem fundamentalista, então a mulher se veste de preto, né, o homem pode ter 4 esposas, era uma região, assim, uma cultura totalmente diferente. Então foi uma experiência, assim, cara, sensacional para mim, como pessoa e como soldado, e para te respondendo, foi isso, cara. Acho que foi essa situação onde eu achei que a bomba ia detonar ali, eu ia dar algumas piruetas no ar ali no meu veículo. Ô, Daniel, a gente já está caminhando para o final da entrevista. Vamos saltar para 2021. Como é que está o Daniel hoje? Você Sim. continua soldado? A patente é soldado? Você Uhum. tem uma missão em vista? Você está trabalhando aonde? E Tá. fala um pouco do Afeganistão, né? Que é o assunto do momento. Tem uma Sim. expectativa de vocês voltarem para lá? O que que é? Uhum. Então, hoje eu tô em casa, né? Voltei, quando eu voltei, eu voltei em abril, né, cara? Então, até assim, recente, vamos dizer assim, tá um pouco recente. Então, eu tive praticamente 2 meses de férias, onde você recebe seu salário, praticamente para ficar em casa mesmo, de férias. E agora eu tô seguindo meus planos da polícia, né? Estou em processo com alguns departamentos de polícia para ser contratado. Vamos ver o que vai ser. É um processo que também demora nesse tempo aí de 6 meses a um ano. E eu estou fazendo isso, estou focado em conseguir esse trabalho agora da polícia. Continuo servindo no Exército, me apresento agora em outubro de novo. Agora eu estou sendo transferido de volta para a minha companhia inicial, que é um West Palm Beach, né? Como eu já fui para a missão com a companhia de Orlando, eu pedi para ser transferido de volta para West Palm Beach. Geralmente o exército não te manda para uma outra missão, pelo menos por uns 2 anos, para que você realmente tenha esse break, volte, cuide da sua família, cuide da sua mente, que mexe com você bastante. Tive muita dificuldade, cara, na volta, me adaptar com a vida civil de novo. Ainda tem os dias que eu tô meio assim, que eu fico meio para baixo. O que você lê sobre veteranos terem problema é verdade, realmente acontece isso. Você fica, é difícil explicar, cara, porque só vivendo, mas você fica perdido. Você simplesmente não sabe o que fazer. Eu fiquei 11 meses fora, 9 meses no Oriente Médio, contando aí mais o treinamento que eu faço antes de ir. Eu fiquei 11 meses fora da minha casa, do meu ciclo de amigos. Quando eu voltei, é meio que eu estava esquecido, né? Então, isso é difícil. Mas está tudo bem, estou na luta, voltando, focado nessa carreira que eu quero ter de polícia e vamos ver o que vai dar. Quem sabe eu volto para falar que deu certo. E a polícia você está tentando na própria Flórida? Isso, Aí estou na tentando na Flórida mesmo e estou tentando Polícia Federal. Estou em processo com a Polícia federal. Federal. Uhum. Aí é diferente, né? A contratação, Sim, aqui não tem aqui, concurso. exatamente, aqui é como se fosse um trabalho qualquer. Eles botam um anúncio lá que eles estão contratando, você envia o seu currículo, né, a aplicação que eles têm no site, e se eles gostarem de você, eles te chamam, te entrevistam e aí começa o processo. O que eu acho que é até melhor, porque senão você contrata um cara porque o cara tem uma prova boa, mas você não sabe quem é o cara, de repente o cara não tem nem perfil para ser polícia. Então lá você vai fazer uma entrevista antes, eles vão te conhecer. Esse cara aqui, ele é esperto, inteligente, mas não tem perfil, então eles não te pegam. E Então, quando fala, desculpa, em Polícia Federal, estamos falando do FBI, né? então, isso é importante deixar. No meu caso, a polícia que eu estou fazendo é mais uma polícia de imigração. Trabalha mais com imigração, fronteira, essas coisas. Mas aqui nos Estados Unidos é até legal você falar disso, é importante. As pessoas no Brasil acham que a Polícia Federal é só o FBI. Cara, os Estados Unidos tem, acho que são por volta de 80 a 85 polícias federais. É muita polícia. Então, às vezes, o cara fala para você, eu sou policial federal, mas daí você tem que perguntar para ele qual agência, porque pode ser milhares, centenas de agências. Então, é difícil. Não, o meu caso não é o FBI, não é o FBI, é Polícia de Imigração. Imigração, que cuida mais de fronteira, de tráfico de drogas e tal. E a ideia é você virar policial, aí você sai do exército. Você quer Eu focar na. posso ficar nos dois. Lembra que eu falei que eu posso ficar nos É, dois? Eu posso sair do exército. Eu tenho mais um ano de contrato com o exército, aí eu vou decidir. Se eu quiser sair, simplesmente saio, ou se eu quiser renovar, eu posso renovar por mais 3 anos, mais 6 anos, ou eu posso pedir uma extensão, se eu tiver na dúvida, falar, estende mais um ano, que eu estou pensando. Hoje, se você me perguntar, eu tenho planos de continuar, pelo menos fazer mais um contrato com o Exército. Agora,
Vamos ver na hora, porque eles dão bônus também, né? Às vezes, se o bônus não tiver tão bom, aí eu fico meio assim. Agora, tem vezes que eles estão dando 20 mil de bônus para você se realistar. Então, assim, depende. Depende do dia que você me perguntar, eu falaria que eu não ia ficar, não. Às vezes é um dia difícil que você tem lá, você fala, quer saber, eu vou sair fora disso aqui. Mas hoje eu diria que eu vou continuar. Eu Em, tenho termo, uma... em termos de salário, dá para ter uma vida boa aí nos Estados Unidos, ter uma casa, tal, dá para vocês garantir? Sim, então, no meu caso, eu ganho por dia, né? Então, você não conseguiria se manter só com o exército, com reserves, porque, como eu te falei, você trabalha 2 a 4 dias, não dá para você viver assim. Então, você tem que ter o seu outro trabalho. Agora, o cara que é o active duty, que ele só faz exército, ele consegue morar tranquilo, ter a casa dele, ter carro, até porque o exército, se você morar na base, você não paga nada. A escola do seu filho está paga, a saúde do seu filho está paga, a sua, da sua esposa, de quem tiver com você está pago, está tudo free, não paga nada. Então, se você tem família, você mora nas casas dentro da base, que são casas excelentes. Os hospitais lá dentro você usa de graça, não tem problema. Escola para criança de graça. Se você quiser fazer faculdade, está pago também. Se você não quiser fazer faculdade, quiser transferir o seu benefício para o seu filho, você pode também. Então, seu filho vai estudar de graça, né? De graça, sim, você está servindo, é um preço que você paga também, mas é de graça para o seu filho. Então, assim, para responder sua pergunta, dá para viver, dá para ter uma vida muito boa. Você se aposenta com 20 anos, e isso para o cara que é um active duty. No meu caso, reserves, eu não consigo só me sustentar com o exército, porque são poucos dias no mês. Eu teria que ter outro trabalho. Então, vai do que você está procurando, do seu perfil. Se de repente, pô, eu gosto muito de ser jornalista, mas eu também tenho o sonho de ser militar. Então, você vai no reserves como eu. Você vai servir alguns dias no mês, vai ter o seu sonho de ser militar, vai ter os benefícios que praticamente eles também têm, só que você vai ter que ter o outro trabalho. Essa é a única diferença. Eu acho Você, legal, cara, você, porque você consegue fazer tudo que você é, quer. você casou aí, né? Casei aqui, casei com a minha namorada que veio comigo do Você já Brasil. tem filho ou não? Não tenho filhos, não tenho filhos. Estão Então, pensando em ter filho ou ainda não? cara, no momento não. Não sei no futuro. No momento a gente não tem esse plano. Não tem esse Daniel, plano. agradeço muito, cara. E para terminar, eu queria que você falasse assim, o que você aprendeu dessa temporada nos Estados Unidos? O que te fez assim Uhum. melhor como ser humano, e tal? E se você pensa um dia em voltar para o Brasil, ou agora é carreira nos Estados Unidos até o final, só vem aqui para férias? Sim, cara, olha, eu vou te falar assim, que o que eu mais aprendi nos Estados Unidos é dar valor à família, cara, porque eu confesso que eu era uma pessoa que eu não reconhecia muito isso no Brasil. Acho que porque você sabe que está ali com você a hora que você quiser, vai ali dá 5 minutos, você está na casa, de repente, da sua avó, do seu avô. Eu não percebia o valor disso. Quando eu cheguei aqui, eu senti. Eu reclamava até às vezes de ter que ficar fazendo almoço na casa da avó. Eu às vezes, puta, eu quero fazer outra coisa e tal. Hoje eu vejo como eu estava errado. Então, acho que o maior assim aprendizado para mim, cara, foi dar valor à família. Quem vai estar. É clichê falar isso, né? Porque todo mundo fala, mas é verdade, cara. Porque quem vai estar do seu lado na hora que o negócio apertar é a sua família. Então, assim, quem tem os pais, os avós vivos e perto, cara, não perde essa oportunidade, dá valor, porque eu queria ter os meus pais mais perto de mim, compartilhando, às vezes, até dos momentos bons que eu tenho, mas eles não estão aqui, estão no Brasil. Então, eu acho que esse foi o maior aprendizado e juntando após eu ir para Síria, Iraque, Kuwait, eu dei mais valor ainda. Que eu vi, cara, a gente precisa de muito pouco para ser feliz, muito pouco mesmo. A gente tem muita coisa, eu acho que a gente não tem problema, o problema da gente é bizarro, é ridículo, não é problema. O problema é o que eu vi lá, cara. Criança passando fome, com frio, um frio absurdo na Síria, às vezes eles descalços, pisando em água, para pegar as águas que eu jogava do veículo ali para ajudar eles, ou uma comida, uma bala, um chocolate, eles se matando para pegar. Eu tenho vídeo disso, cara, tenho vídeo. Então, assim, eu aprendi isso. Eu acho que dá valor à sua família, sem dúvida. A sua família é toda de Taubaté? A minha família, por parte da minha mãe e do meu pai, todos eles são a maioria está em Taubaté, diria que 90% está. O meu pai mora em Salvador, né, na Bahia,
Isso é já há muitos anos. Ele, na época, foi transferido por causa do trabalho, acabou ficando lá mesmo. Meus pais são separados. Então, minha mãe mora em Taubaté e meu pai mora em Salvador, na Bahia. E eu tenho um irmão lá também, por parte de pai. E o contato Então, internet. a gente se fala bastante por WhatsApp. Hoje em dia ajuda, né, cara? Aproxima um pouco isso. Então, ameniza bastante. Eu sempre, então, quando eu estava lá nas missões, apesar do fuso horário, né? Na Síria eu estava, acho que era 7, 8 horas para frente. Então, lá já está quase já escurecendo de noite, ficando no fim do dia. Mas a gente sempre se falou, sempre mandava vídeo, foto. Então, foi uma ajuda, você se sente mais próximo, né? Participando mais. Ô, Faltou te falar Daniel, do Afeganistão, né, cara? A gente fala... então, para terminar, fala do Cara, eu vou te falar assim, Afeganistão. agora sou eu falando, né? Não tem nada a ver com a instituição do Exército, eu não represento o Exército, na opinião, é minha opinião. Cara, eu acho que tinha que ser retirado. Eu acho que era a hora de retirar as tropas de lá. Se você perguntar para a gente como soldado, a gente quer estar lá, a gente gosta do combate, de fazer isso. Mas pensando numa lógica, cara, são 20 anos, né, Xandu? 20 anos, cara. 20 anos, 2,2 trilhões de dólares gastos. Não teve como construir. Os Estados Unidos foi lá, invadiu, fez a vingança que tinha que fazer com o Bin Laden, né, na Al-Qaeda, vingou, tentou colocar ali uma democracia, construir um governo forte, não conseguiu, não deu certo, não é fácil, é uma cultura difícil, né, fanática, não vão aceitar que a gente fique ali colocando nossas culturas, né, nossos costumes, então assim, e os Estados Unidos não tira nada de lá hoje, né, a gente não tira nada de lá, é diferente se você de repente estivesse se beneficiando de alguma forma, mas não tira nada. Talvez o que eu acho que é discutível é a forma que está sendo feita, né? Parece que parece que não tinha um plano muito organizado ali, que o negócio começou a virar uma bagunça e gente correndo atrás do avião ali e tal. Eu não sei, eu acho que de repente o momento não era ideal, a forma que foi feito. O Talibã também não respeitou uma parte do acordo. É difícil fazer um acordo com esse tipo de gente, né? O Trump foi lá e fez, achou que eles iam cumprir, eles não cumpriram, foram tomando o território que a gente foi saindo, eles foram tomando. Quando a gente se viu, eles estavam cercando já. Então, ficou difícil. E eu não sei se você sabe, as pessoas sabem, no Afeganistão, eles têm um período em que eles não combatem. É interessante isso. Eles, de outubro a abril, esse período é meio que um inverno, começa a ficar mais frio, eles voltam para as plantações. Então, os combatentes, eles geralmente estão ocupados plantando, né, o ópio e tal, e eles não combatem, é raro. Tanto que se você conversar com um militar que esteve lá nesse período, um cara que esteve no período de abril até setembro, eles vão te contar histórias diferentes. Talvez o cara que ficou de abril a setembro teve muito mais ação, porque é quando eles voltam para combater. Então, a gente tá fazendo no momento que eles estão combatendo ainda, né? Então, eu não sei, talvez não mudasse nada, talvez mudasse. Então, eu acho que o que é discutível aí é só como está sendo feito, mas eu acho que tirar lá, acho que deu, né, cara? 20 anos, não faz sentido. E assim a gente termina mais o Vale Entrevista dessa semana com Daniel Roman, que é de Taubaté e se tornou um soldado do exército americano com experiências e missões muito perigosas no Oriente Médio. Inclusive, ele fala sobre essa questão do Afeganistão. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.